por gentileza, abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Queria pensar um pouquinho hoje na vida de Moisés. E um detalhe que me chamou muita atenção essa semana sobre a vida dele, uma realidade que aconteceu na vida dele, que é extremamente relevante para nós. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler dois textos. Primeiro vamos começar num texto em Êxodo, e depois eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio. Mas vamos ler Êxodo 3, 13. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando for os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão, e eles vão dizer, qual é o seu nome? Que lhes direi? Nome na Bíblia não é só igual o pessoal faz hoje, vai lá no cartório e registra, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4 e não tem nada a ver. O nome na Bíblia tem a ver com a essência, com a natureza, com a realidade de quem a pessoa era, o caráter da pessoa. Em relação a Deus está relacionado a isso. Quem o Senhor é? Moisés não sabia quem Deus era. Eu não sei qual é o seu nome para apresentá-lo ao povo. Como é que eu vou apresentar ao povo um Deus que eu não conheço? Eu já ouvi falar, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, já sei algumas coisas, mas não o conheço pessoalmente para apresentá-lo para outras pessoas. Então nós encontramos aqui em Êxodo 3,13, um Moisés que não conhece a Deus, que não conhece o nome de Deus, não sabe quem Ele é. Aí quando você pega em Deuteronômio, capítulo 32, versos 3 e 4, você tem agora um Moisés horas antes de morrer. O Moisés aqui com seus 120 anos, 40 anos se passaram desde esse texto que nós vimos em Êxodo 3,13. E em Deuteronômio 32, 3 e 4, Moisés vai dizer assim: proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Olha que diferença, você tem em Êxodo 3,13, Moisés dizendo, qual é o seu nome? Quem você é? Quem o Senhor é? Eu não sei quem o Senhor é. E aí 40 anos depois, você vai para Deuteronômio 32, versículos 3 e 4, você tem Moisés dizendo, eu sei o seu nome, e eu proclamarei o seu nome. Agora eu sei quem Ele é, agora eu posso dizer quem Ele é, agora eu posso apresentar quem Ele é, porque eu não conhecia, mas agora eu conheço. O que aconteceu nestes 40 anos? Que fez com que Moisés saísse da situação de falar, quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Para a realidade de poder dizer, proclamarei o nome do Senhor. Eu sei quem Ele é, eu conheço Ele. Já não são mais informações de um livro de teologia, já não são mais apenas coisas que eu ouvi falar sobre Ele, mas é um relacionamento pessoal. Eu sou capaz de dizer quem Ele é, eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. E esse é o todo do homem, o conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você não conhece nada. O Sócrates que dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Como se fosse possível ao homem olhar para ele mesmo e se autoconhecer. Como se fosse possível para o homem se autoavaliar e conhecer e saber exatamente quem ele é, a partir de um olhar sobre ele mesmo. A Bíblia vai deixar muito claro, Davi vai falar no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, que nem eu estou vendo, porque nem eu sou capaz de me autoavaliar e me autoconhecer direito. E aí Agostinho vai falar, Deus, eu quero te conhecer, ó conhecedor de mim. O que Agostinho está dizendo é, para eu me conhecer, não adianta eu olhar para mim mesmo, eu tenho que conhecer a Deus, olhar quem Ele é, e a partir disso, Ele que é conhecedor de mim, vai me dizer quem eu realmente sou. Então, conhecer-te a ti, ó conhecedor de mim.
E Jesus vai falar em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna se resume em conhecer a Deus e conhecer quem Jesus é. Esse relacionamento pessoal é a definição do que é vida eterna. Então, se você não conhece a Deus, e conhecer a Deus nesse sentido pessoal, relacionamento com Deus, e não apenas informações sobre Ele, você não pode se conhecer, e você não está vivendo a vida eterna. E quem tem o Filho tem a vida. Agora, quando eu olho para Moisés, então, eu comecei a me perguntar, mas o que aconteceu com Moisés para ele sair dessa situação de Êxodo 3,13 e passar lá para Deuteronômio, minutos antes, horas antes de morrer, e dizer, eu não sabia, mas agora eu sei o nome dele. Eu falei, eu preciso fazer um resumo da vida de Moisés. Aí eu falei, não preciso não, a Bíblia já faz um resumo da vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, é o último texto que eu peço para vocês abrirem. Hebreus capítulo 11, versículo 24, um resumo da vida de Moisés, que fez com que ele saísse da situação do qual é o seu nome, para a situação de que proclamarei o seu nome. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O escritor aos Hebreus, que é alguém relacionado a Paulo de alguma forma, fez um resumo da vida de Moisés, que justamente levou ele daquela condição de não conhecer a Deus, para uma situação de que alguém que conhece a Deus é capaz de proclamar. E essa é a essência da nossa vida. Essa é a essência da nossa vida. Se você não conhece a Deus pessoalmente, não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Você pode ser o bambambam, botar para quebrar, arrebentar, todo mundo achar, mas não adianta nada. E eu comecei a olhar esse texto e falei, quais foram as atitudes de Moisés? Que posições ele tomou para poder trilhar esse percurso de um verdadeiro conhecimento de Deus? E a primeira coisa que eu encontrei no texto é a recusa. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou a glória do Egito, recusou participar da elite social do Egito. Pensa num cara que estava com a vida feita numa perspectiva humana: grana, status, glória. O maior império do mundo na época é você lá na Casa Branca, imagina um emprego vitalício lá na Casa Branca, garantido, no maior império da época. Ele tinha tudo isso. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama. Algumas pessoas sugerem, inclusive, que Moisés seria um sucessor do faraó, embora nós não tenhamos certeza disso. O cara tinha tudo isso e recusou a glória do Egito. E a Bíblia é marcada justamente por essas pessoas que aprendem a recusar. Ninguém gera um verdadeiro relacionamento com Deus se não aprender a recusar primeiro algumas coisas. Você pega Daniel, existe uma lista na Bíblia. Daniel chegou lá na Babilônia, o que ele fez? Ele assentou no seu coração não se contaminar com as comidas contaminadas do rei da Babilônia, que violavam a dieta judaica e eram oferecidas aos deuses e outras coisas. Daniel falou: rejeito, não vou comer. O José, que a mulher chegou para dar em cima dele lá, não tinha ninguém vendo, estava redondo o esquema lá, para nada acontecer, para ninguém ver. Não quero. Não, José, mas veja bem, você é jovem, meu, você está na seca aí faz tempo, seus irmãos te venderam, você foi traído, olha aí, a sua vida não é fácil, você vai ter desculpa depois para falar, estava muito difícil minha vida, pelo menos vou ter que ter um alívio aqui, pegar uma mina, tal, enfim. Ele falou: não quero.
Aprendeu a recusar. Você pega Mesaque, Sadraque e Abidnego em Daniel, no capítulo 3, e o que vai acontecer? Olha, tem que se ajoelhar aqui ao rei, à estátua e tal. Ele falou, não vamos ajoelhar. Aí chamaram, não, mas olha, nós vamos colocar 7 vezes mais forte a fornalha. Nós não vamos ajoelhar. Não, mas vou dar outra chance e tal. Não adianta dar outra chance. Eu já recusei. Não vou participar disso, está recusado. Paulo também, Paulo era um cara cheio da grana, como um líder judeu, um rabino, ensinava fariseu, ele tinha um certo status, ele tinha um certo reconhecimento, e aí ele vai dizer lá em Filipenses, olha, eu era fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, eu era segundo a lei irrepreensível, da tribo de Benjamim, que era do rei Saul, primeiro rei de Israel, eu tenho baita currículo, mas considerei todas estas coisas como esterco, para que possa conhecer a Cristo. Recusa. Não existe uma vida profunda com Deus sem recusa das coisas do Egito. Moisés só conheceu a Deus porque um dia ele olhou para o Egito, olhou para a glória do Egito, olhou para o status social do Egito, para as riquezas do Egito e falou, não quero, não é isso que eu quero. Eu acho que nós cristãos temos dificuldade em estabelecer as nossas estacas de recusa. E a gente está sempre fazendo concessões, está sempre abrindo portas para que a cultura egípcia entre na nossa vida. E os nossos limites nunca estão muito claros, os nossos posicionamentos nunca estão muito claros. A gente às vezes é muito mais ou menos nos nossos posicionamentos e na nossa firmeza. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, todos morreram. Você morreu, eu morri, e como mortos, a gente tem que fechar concessões para algumas coisas, ou então a gente não morreu. É uma linguagem meio radical da Bíblia para o cristão. Você morreu, já não é mais a sua vontade, já estou crucificado com Cristo, de forma que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes parece que o cristianismo, para muitas pessoas, é um compartimento que a pessoa agrega à sua vida. Então ela tem toda a sua vida, tem todo o seu esquema de vida, mas agora ela acrescentou uma mochila a mais na sua vida, um aspecto a mais, onde ela vai seguir certos rituais, onde ela vai acrescentar algumas coisas, como ir na igreja no domingo, como dar oferta, como uma série de regras e de lista, e que agora está ok. Então eu tenho minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, faço as coisas que eu gosto, e eu sou cristão. Por quê? Você é cristão porque você adicionou esse compartimento na sua vida. O seu relacionamento com Deus não é um compartimento na sua vida. O relacionamento com Deus é tudo da sua vida e da minha vida. Porque se Ele morreu por todos, logo, todos morreram. Aí o texto diz, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que morreu e por eles ressuscitou. Isso é muito radical. Assim como foi a atitude de Moisés, radical. Não quero mais nada com o Egito. Você pode ir lá no Egito hoje, você não vai encontrar uma pirâmide de Moisés. Você pode ir no Museu do Cairo, você pode ir no Museu do Louvre na França, você pode ir no Museu Britânico na Inglaterra, você não vai encontrar uma inscrição de Moisés lá nas alas referentes à arqueologia do Egito, você não encontra objetos de Moisés, você não encontra inscrições de Moisés, você não encontra monumentos de Moisés. Por que você não encontra? Porque Moisés disse não para o Egito. Porque ele rejeitou a glória do Egito, a fama do Egito, o reconhecimento do Egito, as coisas que o Egito poderiam dar. E ele cortou as pontes. Depois que Moisés saiu do Egito com o povo de Deus e cruzou aquele mar vermelho, ele nunca mais pisou no Egito. Ele nunca mais fez uma viagem sequer para o Egito. Nem um bate-volta no Egito, nem um fim de semana.
Por quê? Porque ele recusou, ele colocou uma estaca e falou: daqui eu não volto mais, aqui eu não passo mais, e não quero esse tesouro, eu não quero essas coisas. Não é isso que eu quero. A gente precisa aprender a identificar os Egitos da nossa vida e começarmos a recusar, mas recusar como homens e mulheres de Deus, e assumir algumas posições com firmeza, com coragem, assumir quem nós somos em Deus, assumir o chamado de Deus para nossas vidas e falar: isso eu não aceito mais na minha vida, na minha casa. Porque assim, tem coisas que destroem, tem coisas que distraem e tem coisas que constroem. As coisas que destroem a gente tem que tirar da nossa vida, que é o que a Bíblia chama de pecado. O pecado é pecado porque ele te destrói. Se fosse bom, se fizesse bem, se te trouxesse alguma coisa boa, Deus não chamaria de pecado. Deus só coloca rótulo de veneno naquilo que é veneno. Mas tem coisas que distraem e coisas que constroem. Às vezes, a gente tem que recusar coisas que distraem. Porque às vezes a gente se distrai demais e deixa de fazer e viver coisas que constroem. Então, puxa vida, mas isso não é errado, tal. Não, mas está te roubando. Porque você gasta 1 hora por dia nisso, 2 horas por dia nisso, 3 horas por dia nisso. Não estou nem dizendo que é pecado, que é uma distração, às vezes é saudável, mas você vai ter que começar a recusar algumas coisas. Vou falar mal de mim, que aí fica mais claro as coisas. Ontem eu preguei essa mesma palavra lá na Penha, lá no Anália Franco. Eu estava preparando essa palavra ontem à tarde. Quando eu estava preparando, Deus começou a falar comigo: Samuel, você vai falar sobre isso, mas você assinou o canal Combate. E está aí acompanhando o UFC e tal, e você vai ter que tirar esse canal se você quiser pregar isso. Eu falei: Deus, mas eu acho tão legal assim. Eu falei: então arruma outra palavra para pregar, porque você não pode pregar isso. Eu falei: Deus, eu vou tentar ligar na net. Se não der certo, é porque não é para ser. Aí liguei na net, falei: olha, queria cancelar um canal Combate e tal. O cara falou: não, eu deixo 2 meses de graça para você, e é daqui 2 meses você decide se quer ou não. Eles começam a... Eu falei: não, pode cancelar, porque senão eu não vou poder pregar o que eu vou pregar, porque se eu fico às vezes sentado lá vendo os caras se batendo. Então chegou o meu dia de recusar o Egito nesse aspecto da minha vida. Falei: não tem nada a ver. Deus começou a falar: não é isso. Entendeu? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu digo que eu e a minha casa vai servir ao Senhor, eu tenho que recusar um monte de outras coisas. A minha casa não vai estar ao serviço de outras coisas, vai estar ao serviço do Senhor. E o outro texto é 1 Reis, capítulo 18, lá pelo versículo 21, onde Elias vai dizer: até quando cocheareis entre 2 deuses, entre 2 pensamentos? Se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Mas não adianta cochear entre 2 pensamentos. Se posicione, aprenda a recusar algumas coisas. E Moisés caminhou nesse sentido de conhecer a Deus, porque um dia ele olhou para o Egito, recusou o Egito e queimou as pontes para o Egito. Em segundo lugar, Moisés vai fazer uma escolha, porque no cristianismo tem momento de falar não, mas o cristianismo é muito mais dizer sim para algumas coisas. O cristianismo, o relacionamento com Deus é muito mais sim, é muito mais coisas que você tem que fazer do que coisas que você não tem que fazer, que coisas que você tem que tirar. O sim é muito mais importante do que o não. E o texto que nós lemos vai dizer que Moisés preferiu alguma coisa. O que Moisés preferiu? Ser maltratado com o povo de Deus no deserto. Então Moisés disse não para o Egito, mas disse sim para o deserto e para o povo de Deus.
Fala, que doideira. O cara disse não para o Egito, que era o lugar de maior glória da época, e ele estava garantido na família, e disse sim para o deserto, disse sim para o povo de Deus, que se você conhece a história, não é porque o título é povo de Deus que o povo é fácil. Tá? Povo de Deus é um título que é o começo da história. Quando se envolve com as pessoas, a crise do outro passa a ser sua. E Moisés está lá, Senhor, esse povo, eu quero morrer. Ele queria morrer, ele estava em crise, mas não era uma crise dele, era uma crise do outro, do povo, das pessoas. Mas ele escolheu estar no meio dessa galera. Decepção. Moisés estava todo empolgado, falou, tirei o povo agora do Egito, agora vou buscar a lei de Deus, lá na montanha, 40 dias pegando a lei de Deus, as instruções de Deus, falou, agora eu vou voltar, o povo vai estar todo feliz, esperando para obedecer a Deus, que libertou eles do Egito, e quando ele volta, o povo está na maior festa idólatra, e aí quando ele chega para o irmão dele, de quem ele poderia esperar alguma coisa, não, a gente pegou ouro, jogou no fogo, saiu um bezerro. Saiu um bezerro de ouro do nada, assim, milagre. Decepção, toda aquela expectativa de que as pessoas iam trilhar aquele caminho, de repente não estão trilhando. E aí Moisés escolheu estar com essa galera se desgastando, se doando, vivendo em ingratidão, em incompreensão, em decepção, em crises e várias outras coisas. Agora, por que Moisés escolheu estar lá? Porque é ali que Deus estava. Eu prefiro estar onde Deus está, mesmo que seja num deserto, mesmo que seja com pessoas incompreensivas, ingratas, decepcionantes, toda a lista que você imaginar, mas se é aí que Deus está, é aí que eu vou estar. Então eu não quero o sossego do Egito, a tranquilidade do Egito, o conforto do Egito, porque Deus não está lá. Se Deus está no deserto, no meio de um povo que era escravo, que estava sofrendo, se é no meio dessas pessoas que Deus está, é aí que eu vou estar. Então eu prefiro ser maltratado junto com essas pessoas do que a glória do Egito, porque eu quero estar onde Deus está. Olha o que diz Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos. Sabe onde Deus está? No meio de quem está sofrendo, no meio de quem está com dor, no meio de quem está aflito, no meio de quem está precisando de um socorro, no meio de quem precisa de ajuda, no meio daqueles que estão desesperados por não encontrar nenhuma saída. É lá que Deus está. E se nós queremos encontrar Deus, é nesse lugar que nós vamos encontrar. Mais do que aqui nesse prédio da família Brooklyn. Mateus capítulo 25, versículo 40, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então se vocês quiserem me encontrar, vai lá naquele que está preso, naquele que está com fome, naquele que está com sede, naquele que está com frio, naquele que está abandonado. Vocês querem me encontrar? Vocês querem me conhecer mais? Me encontrem nessas pessoas. E Moisés entendeu isso e escolheu isso. Às vezes você vai ajudar pessoas, igual um bombeiro quando vai ajudar um gato que sair da árvore, você já viu? A dona liga lá, meu gatinho está lá na árvore, mãe, toda aquela choradeira, tá? E o bombeiro vai lá salvar o gato. O gato se enfiou num lugar onde não tem como sair. Aí ele vai lá começar a botar a mão no gato. O que o gato vai fazer? Vai arranhar ele todo. E vai morder, e vai fazer cara feia. E aí o bombeiro vai lá e vou matar esse gato. Vou apertar, vou falar, não resistiu à intensidade do acontecimento. Não, ele vai e vai tirar de lá. Vai acontecer isso com você. Quando você se propor a se doar pelas pessoas, a abandonar o seu conforto no Egito, abandonar a sua tranquilidade do Egito, a uma vida aí muito tranquila, onde está sobrando muito tempo. Está sobrando muito tempo para lazer. Está sobrando muito tempo para coisas superficiais, está sobrando muito tempo para trivialidades. Isso é um problema, porque quando você começar a se doar pelas pessoas, vai sobrar muito menos tempo, mas aí você vai encontrar Deus.
Aí você vai conhecer a Deus, como Moisés falou. Eu não conhecia, mas agora eu conheço. Eu conheço de forma muito mais profunda. Olha o que diz Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei de Cristo? Olha que doideira que o texto está falando. Você quer cumprir a lei de Cristo? Quer ficar zerado com a lei de Cristo? Carreguem as cargas uns dos outros. Carregue cargas de outras pessoas. Comece a carregar cargas de outras pessoas. E aí você vai cumprir a lei de Cristo. Agora, você ficar querendo que todo mundo carregue a sua carga e não carrega a carga de ninguém, vai chegar no final da sua vida, a pessoa vai estar dizendo, eu conheço Deus. E você vai estar dizendo, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Porque limitou a sua vida em carreguem minha mala, carreguem minhas cargas, carreguem os meus pesos, carreguem as minhas dificuldades, carreguem as minhas... E vão carregar, vão. E eu vou ser um dos que vai carregar, e outros vão carregar também. Só que no final da nossa vida eu vou falar, proclamarei o nome do Senhor, porque eu conheço Ele. Mas você não, você ainda vai estar. Alguém pode me dizer qual é o nome dele? Outra coisa que Moisés tem aqui é a visão. Ele via aquilo que as pessoas não viam. A esperança dele estava em outra coisa. Ele não se limitava só a enxergar as próprias circunstâncias humanas. Eu estou olhando muito além disso, eu estou vendo o invisível. Eu estou vendo a recompensa guardada para mim em outro lugar. Eu estou vendo outra realidade. Eu estou vendo Deus. Eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo o futuro que Deus tem para mim. Eu estou vendo a eternidade. Quando eu olho Paulo falando em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, Paulo, o cara foi açoitado 5 vezes, tomou varada, apedrejado, e o navio que ele andava afundava. Cara, várias vezes o navio afundou, um monte de problema, o povo rejeitava, passou fome, dificuldade, frio, quando tinha comida jejuava, doideira. Produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são passageiras, as que se não veem são eternas. Eu não sei se ele aprendeu isso com Estevão. Estevão estava lá sendo apedrejado, perseguido, passando dificuldade grande ali. Aí quando Estevão vai falar, ele diz: eu vejo os céus abertos, a glória de Deus e o Filho de Deus de pé, à destra do Todo-Poderoso. A galera estava quebrando pau lá embaixo, e Estevão estava vendo o Filho de Deus, estava vendo Jesus, estava vendo a realidade eterna, estava vendo aquilo que era eterno. Mateus 13:44 fala de um homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo o que tinha por causa desse tesouro. Então Moisés recusou o Egito, escolheu o povo de Deus, e por trás de tudo isso estava uma visão de um grande tesouro que ele tinha encontrado, que o Egito não podia dar, que ninguém poderia dar, que ninguém poderia entregar para ele. Ele enxergava que Deus tinha para ele.